Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui, todas as semanas, trazemos conteúdo de alto valor e dicas práticas do dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E eu sou Leandro Barcelos. Nós somos agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E aqui trazemos dicas, né? A gente ajuda a formar um plano para nós colhermos 100 sacas por hectare na tua lavoura, mesmo com veranico ou clima desfavorável. E hoje nós vamos falar de um assunto nada polêmico, né? Para variar, né, Matheus? Mas o tal do cobre, né? Mitos e verdades sobre o nutriente cobre, que é tão importante, né? A gente tem batido tanto em cima dele, né? Dentro dos micronutrientes, até acho que hoje, pela proporção que o boro já foi aceito pelos agricultores, acho que o cobre é interessantíssimo, né? Faz toda a diferença na fazenda, né, João e Matheus? E a gente vai estar, então não perde aí que hoje a gente vai desmistificar muitas coisas, tanto do nutriente quanto da fonte que a gente usa, como que a gente faz e o porquê que é importante usar e como que a gente vai fazer para usar, né? Então fica aí até o final que hoje mitos e verdades sobre o nutriente cobre, né, João? Matheus, Show de bola. Fica à vontade aí para depois do boro, gostei da frase do Andrão. Depois do boro é o nutriente, o micro que está em ascensão agora, né? Todo mundo está começando a usar mais. Graças a Deus, né, João, que eu acho que o pessoal está entendendo o boro. Claro que tem que usar muito mais boro ainda, mas eu acho que é um nutriente que já tem o nosso boro desde que hoje já tem magnésio day, vai ter que ter cobre day, vai ter que ter um monte de coisa, né? Mas eu acho que o boro, graças a Deus, tá bem já entendido. Mas agora, né, de novo, é aquela velha história do equilíbrio, né? A gente vai acertando a tabuinha vai ficando para outro. E a gente fica feliz de contribuir com isso, né, Leandro? Porque a gente fala muito de cobre, sempre falou muito de cobre, né, Matheus? Perfeito. E vamos falar o porquê, né, Matheus? Que a gente sempre fala das coisas e por que ele é tão importante. Sim. E igual o magnésio, a gente fez o podcast de magnésio, o cobre também é um nutriente que, teoricamente, é uma aplicação barata. Muito. Não o quilo do produto, mas sim, por ser uma dose menor, acaba ficando bem interessante o custo-benefício do uso dele. E só para ontem mesmo, eu estava conversando com um aluno nosso, que eu olhei a análise dele, estava perfeita a questão química do solo, algum ajuste em potássio só, mas ele fazendo doses pesadas de potássio nas adubações e não colhia mais de 50 sacos. E aí quando você ia na análise de solo, estava zerado, 0,1, 0,2 de cobre, e aí eu perguntei quanto que ele estava fazendo via folha, ele era 0 via folha também. Então, com certeza ali é o gargalo que usar 50, 100 gramas de cobre vai dar grandes saltos de produtividade numa área daquela. E para o pessoal entender, nós vamos falar que a gente tem doses até bem maiores que isso. Então, aquela história, assiste, escuta até o fim, porque a gente já faz doses bem maiores do que 50 a 100 gramas e não temos problema nenhum de fitotoxidez, né, João? Exatamente. Show de bola. Então, para começar o assunto, entender melhor, é importante a gente entender como que o cobre funciona dentro das plantas, dentro da célula, dentro das enzimas. E, João, se você pudesse me falar, na sua opinião, quais são um ou dois mais principais, depois o Leandro complementa com mais um ou dois principais funções desse cobre dentro da planta, e aí a gente vai trocando uma ideia. Beleza, Matheus. Eu acho que assim, vamos começar pela fotossíntese, né? Que a gente fala muito de fotossíntese, né, Leandro, Matheus? A gente defende muito a fotossíntese, que hoje nós precisamos fazer essa máquina ser mais eficiente para a gente ter melhores produtividades. Então, dentro do processo fotossintético, nós temos uma proteína que chama plastocianina e que nela nós temos a presença do nutriente cobre. Então, a plastocianina é responsável pela transferência de elétrons, né, do fotossistema 2 para o fotossistema 1 e ela precisa de cobre. Então, dentro da fotossíntese, o sistema vai ficar ineficiente caso a gente tiver deficiência de cobre. E um adendo, né? Hoje 50% do cobre fica dentro dos cloroplastos devido a esse uso dentro da fotossíntese. Então acho que a fotossíntese é primordial, a plastocianina que contém cobre. E outro fator também que é o contrário, que é a respiração, nós temos uma enzima que chama citocromo-oxidase. E essa enzima ela precisa de cobre como cofator para estar atuando e gerando ATP. E quando essa enzima está deficiente, a planta tem uma outra alternativa, que é uma rota paralela. E que, por incrível que pareça, a enzima que atua lá é a alternativa oxidase, porque é uma rota paralela e essa alternativa também tem cobre. Então, na ausência de cobre, a fotossíntese fica ineficiente e o processo de respiração para gerar ATP também. Então, eu acho que esses dois processos aí são fundamentais, a gente ter cobre
como nutrição nas plantas, né, Leandro? Isso sempre foi até quando eu comecei a dar importância mais para o cobre, era justamente quando a gente começou a estudar a fotossíntese, né? Até foi antes ainda das espécies reativas de oxigênio, né? Sempre foi aquela história do cobre. Poxa, você está aqui tudo envolvido no transporte, né? 50% do cobre está lá dentro do cloroplasto, até algumas espécies até mais que isso. Então eu disse, peraí, né? Aí que veio a história, né, João? Que a gente pensou assim, mas a gente tem, né? Cobre. Então juntou essa parte. São 2 processos com certeza fundamentais, e começando então pela fotossíntese, que é onde gera toda a energia. E teoricamente, se não tem transporte de elétron, é elétron que fica solto, entre aspas, lá, já vai formar oxigênio singleto. Então, além das enzimas, o cobre já está diretamente ligado lá em toda essa parte de elétrons dentro da planta. É fundamental. Agora, aquela história, né? Bom, beleza, estamos sabendo que a gente vai falar no final. Quanto é que a gente vai usar essas coisas todas que a gente tem que evoluir? Não só dentro do que a gente já faz, né, Matheus? E a gente tem algumas histórias aí para contar depois nisso, por que a gente aumentou o cobre dentro das aplicações. Acho que vale a pena a gente falar também da parte, é um custo que não é alto para isso. Vamos falar de fonte, vamos falar um monte de coisa, né, João? Então, com certeza, nesses 2 processos que são o cerne, né, o alicerce do fotossíntese e respiração, poxa, se não tem cobre, claro que tem outros nutrientes, né? A gente sempre fala, tá falando de cobre. De cobre, Mas tem o nitrogênio, tem o magnésio e tal, mas, rapaz, é um nutriente, assim, fundamental mesmo, né? E que fundamental no sentido que a gente tá usando pouco. E aí pegando o gancho que o Leandro falou, né, Leandro? Quando sobra elétrons, junta com oxigênio, nós temos as espécies reativas de oxigênio. Que aí entra a superóxido dismutase, que também precisa de cobre. Precisa de cobre também. Exatamente. Então, o sistema antioxidante da planta também precisa de cobre para funcionar de maneira eficiente. Batendo, né? Micronutriente. Né? Então, Matheus, assim, eu acho que todos os episódios que a gente vai fazer sobre os outros micronutrientes também, os outros nutrientes, a gente tem que, de novo, ficar batendo nisso, né? A gente tem que aprender a usar mais o micro, né? Entender que ele é um nutriente para a planta tão essencial quanto os macro. Não, perfeito. Então, vamos lá. Querendo ou não, está diretamente ligado nessa questão de transferência de energia, então, dentro das plantas, né? Então, vamos falar assim, é como se fosse um fio condutor que, se não tiver bem capado, vai perder energia para o sistema. Então, a gente pode ter danos através da formação de eros, dos oxigênios reativos, e além de, se não tiver perfeito esse fio, ele também não ajuda a limpar aquela célula. Então, ele faz tanto o processo de fotossíntese, como de respiração, quanto o de anti-estresse de limpar esse sistema, né? Vamos para mais 2, então, né? 2 fatores importantes, além da respiração, da fotossíntese e respiração, que é justamente mais a parte de formação de lignina. Perfeito. Né? Fitoalexinas, tá? Pega todo o metabolismo celular. Importantíssimo isso. Parte de defesa das plantas, né, defesa. Se nós tiver que, talvez, até meio que escolher, não é que a gente escolhe, né? Que tudo é um conjunto. Mas talvez hoje o cobre seja o nutriente para defesa de planta, né? Além de ele ser protetor, que nós vamos explicar depois o que é um cobre protetor e o que não é, né? Até tive umas perguntas essa semana. Então, peraí, poxa, já tá ligado ali, né, nessa parte de fitoalexina, e ainda a parte das enzimas antioxidantes, tipo a superóxido dismutase, que para mim hoje, João, em termos de a gente ter produtividade alta, mesmo com um clima desfavorável, é nós trabalhar espécies reativas de oxigênio. Exatamente. Né? Então, vamos lá, além da fotossíntese, mas vamos lá. Como que a gente passa um veranico? Se as enzimas antioxidantes não estiver trabalhando, vamos pensar a superóxido, que está diretamente ligado com cobre, né? A gente vai ter a escaldadura e vai perder a função. Então, 4. E mais uma que ninguém fala, que é lá na FBN. Né? Lá na FBN tem lá um processo, né, que também precisa cobre para iniciar lá ou para fazer todo o processo. Então, pensa bem, né? Tudo já 5 processos bioquímicos ou fisiológicos dentro da planta que sem o cobre não vai. Leandrão, e lembrando esse gancho que o Leandro falou, a parte de lignina, para quem quer atingir altas produtividades e precisa fazer a estruturação de plantas para favorecer luminosidade, fotossíntese, baixeira e FBN, também precisa de cobre para lignificar melhor. Então, para estruturar a planta também precisa de cobre. Eu acho que eu falo assim, até com uma certa tranquilidade, né? Tem que falar bem direito aqui para que ninguém entenda, né? Que vai se atracar lá usar cobre, mas para mim, quase que se tu usar cobre nas doses que teriam que ser usadas, você já consegue estruturar a planta. Só com o nutriente. Não tô falando que agora nós vamos usar cobre, eu tô só dando a importância dele, do cobre
né? E tá, estamos linkados com o boro e tal, mas por quê? Na produção de lignina. Que quanto mais, vamos pensar assim, a rígida a planta vai ficar, mais dura, né? Uma folha mais resistente, ela automaticamente, vamos falar assim, até o balanço hormonal na minha cabeça tem que ser um pouquinho diferente. Porque até, vamos lá, chegar lá um hormônio, tipo uma giberelina lá para afrouxar, uma auxina afrouxar uma célula, né? Dentro de uma parede, se ela tiver uma parede mais lignificada... A concentração tem que ser outra. Tem que ser outra. A água, a quantidade de água dentro da célula tem que ser maior, né? Então, para mim, o nutriente cobre aí, nesses pontos assim, de estruturação que a gente falou, ele é fundamental, né? Perfeito. Vou linkar 2 pontos aqui, a questão da estruturação. Então, uma das coisas é quando faz fotossíntese, a gente está buscando esse carbono, e aí quando a gente tem a rota, depois hoje eu queria que você explicasse a rota da formação dessa lignina, que é bem interessante. Então, entrando cobre, entrando carbono no sistema, esse carbono é direcionado para alguma coisa. Então, se não tem, vamos falar, a rota da lignina funcionando bem, vai para crescimento de planta. Se forma lignina, a planta fica mais rígida, protege contra doenças e a taxa de crescimento diária daquela planta, querendo ou não, diminui, porque ela é mais dura para crescer. Então, a gente também tem essa estruturação e regulação desse crescimento da planta. E aí, João, aonde que o cobre entra nessa rota de produção de lignina? Matheus, dentro da rota do ácido químico, né? Então, dentro da rota do ácido químico, ela é complexa, não vamos explicar ela toda, mas em determinada parte nós temos a formação de compostos fenólicos. E aí, dentro da oxidação dos compostos fenólicos, que é feito por 2 enzimas, que é a diaminoxidase e a polifenoloxidase, nós temos a produção de uma parte para fitolexinas e de outra parte para lignina. Então, principalmente a diaminoxidase que está diretamente ligada à oxidação dos compostos fenólicos e à produção de lignina. Não, perfeito, Leandro. João, e aí eu queria que o Leandro comentasse um pouco sobre o ácido salicílico também nessa junção de funções, né, do cobre, lignina e ácido salicílico. Eu acho que dá para essa... Vamos pensar, quando ocorre o estímulo, né, que teoricamente vai formar um fosfito que vai induzir a formação do ácido salicílico, que é o hormônio que vai lá dizer assim, ó, estamos sendo atacados, estamos... Né? Então eu vejo que quando você junta o ácido salicílico, né, ou aplicação, ou que seja naturalmente na planta, que ela forma isso. Mas até foi o trabalho que a gente desenvolveu lá na Isso fase... que eu queria que comentasse. Essa é uma história até muito legal, porque é aí que eu vejo, né, Matheus, de novo, assim, de algumas coisas que a raiz da solução criou, a gente criou, que quando a gente começou a entender o ácido salicílico lá com o professor Fagan, né, aquela história toda, o cobre ligado aqui, e a gente não tinha produtos na época, né, quem que falava de ácido salicílico? No máximo era o ASzinho lá que a gente colocava lá, né, quando dava flor pra mulher lá, né, mano, são uns tempos atrás, que agora a gente, né, já tá mais difícil, né, mano, mas vamos lá, bota lá um ASzinho lá dentro da água, ela dura bem mais, né, e pá, todo aquele aprendizado com o professor Fagan, com isso aqui, beleza, mas eu sempre dizia assim, pô, então o cobre também é importante, né, Matheus, nesse sentido, porque não adianta a gente querer dar um sinal, tudo bem, o ácido salicílico vem depois disso, mas foi o teste que a gente fez lá na fazenda, a gente, que precisava de ácido salicílico. Aí disseram pra mim que eu não podia... É o primeiro mito, né? É o primeiro mito. E daí não dizia assim, não pode usar cobre junto com ácido salicílico. De uma empresa lá que a gente veio, não sei da onde, lá o produto lá, e que era ácido salicílico puro, porque eu queria testar aquilo, né? Porque se a história lá das resistências adquiridas, induzidas, né, João? Então eu disse, peraí, então não tem lógica, se eu não posso usar cobre, por que eu vou usar ácido salicílico? E foi que a gente, mas vamos lá. Vamos testar. Nos 10 hectares que a gente pode matar, né? Então a gente foi lá e testamos. O resultado foi enorme, né? No sentido que ela vê 7,8 sacas a mais por hectare, né? Onde tinha os 2 nutrientes juntos. Então resumindo, né? O primeiro mito quebrado. Ácido salicílico pode com cobre. E até então, porque eu sempre falo assim, eu perguntar por que não, né? Porque a gente tem que falar, quando tem uma coisa que não dá, ou dá, por quê? Né? Ninguém conseguia me explicar, né, Matheus? Mas só para não deixar aberta essa questão, não é com qualquer cobre que vai também. A gente, hoje, até podemos falar um pouquinho mais na frente. Pode, pode dar uma antecipada. Eu acho que isso é um mito, né? Vamos pensar assim. É um dos maiores, né? Vamos lá, cobre dá fito. Né? É que nem micronutriente água de batata, né? Para com isso, né? Cobre não dá fito. Quem faz a fita é você. Né? Se você não usar a fonte, que tem que usar, que a gente fala, vamos lá, sulfato, quelato, um complexo, né? Então a gente fala sempre, cobre é quelatizado. Acho que essa é a mensagem, né, Matheus? Que nós tem que primeira. Porque sim, a probabilidade de você ter uma fitoxidez usando
as fontes nutricionais, né? Como sulfato, Cloreto. cloreto, tá? Ela é grande, tá? Mas, de novo, que eu falo assim, pô, a gente usou uma fonte de quelato, né? E vamos, de novo, cara, não enche mais o saco sobre isso, né? Que nem fala o professor Witt. Então, e ainda você regular o pH da cauda acima de 5,5, 5,8, que é o ideal, temos que regular o pH da cauda, não só por isso. A chance de fitotoxidez do cobre, para mim, ela é nula, ou tipo, é 1%. A única chance de você ter uma fito de quelato, né, com pH regulado, João, se tu colocar uma dose alta com orvalho. E com baixa dose, baixa vazão. Baixa vazão. Mas, Matheus, se tiver, assim, ó, às vezes de penetrar muito rápido, né? Tu tem uma planta com orvalho ali que ela vai estar... Mas se seguir os parâmetros, igual o Leandro falou, tem. 100% quilatizado, pH ajustado e dose correta, não tem como. Vamos dizer, a planta hidratada, mas sem aquela água do orvalho em cima ali, pra mim é zero, né? E a gente já fez aplicação alta que eu falo assim, ó, que eu vi assim, acima de 20, 30 gramas por aplicação. Por aplicação. Né? E não tivemos problema de fitotoxidez. 20 a 30 gramas de EDTA. De cobre. Cobre EDTA. Cobre DTA. Cobre DTA com pH regulado. Isso em mistura complexa, né, Leandro? Com 6, 7, até 10 produtos 15 junto. produtos lá dentro. Né? Foi a Raquel lá, o Sidney. A gente fez lá no Cocalinho. A gente fez isso aí também, com doses altinhas. Anos chegando até usar até 200 gramas. No Serginho eu fiz também. Fez também. Não. Então, fazendo bem feito, né? Fazendo a coisa como tem que ser. Tipo, isso aí de cobre da fito, né? É um mito que tem sim como a gente fazer a aplicação via folha e não ter esse problema. Não, perfeito. E só para não perder o gancho também das funções desse cobre dentro da planta, para nós não passar para o próximo tópico antes de falar disso, você comentou muito bem da FBN. E muita gente acaba esquecendo que a FBN é através de um ser vivo que é um bacterióide. É uma bactéria que precisa respirar e precisa ter cobre nessa respiração, né? Então, você quer comentar mais alguma coisa? E que além da respiração do bacterióide, a produção de, vamos falar assim, NH3, né? A partir da FBN, ela precisa de energia. Para chegar a energia lá é através de cobre e também através do ferro também nas enzimas, na ferrodoxina. O cobre lá na FBN ele é meio que indireto, né, Matheus? Se a gente pensar, não sei se dá para chamar de indireto, porque geralmente a gente fala níquel, né, molibdênio, o cobalto, né, nesse sentido. Então, assim, o cobre vem meio que na ativação de uma enzima lá, vamos pensar assim que vai ajudar. Assim, mas ele é importante ter. Então, daí aquela história assim, por isso que a gente defende, às vezes, uma aplicação mais no cedo, né, de cobre, ou uma semente que vem com cobre melhor. Exatamente, aplicações de micro no final de ciclo de soja semente, importantíssimo, né, Leandro? Importantíssimo isso. Então, tem alguns produtos hoje, aí sim, né, vem alguns óxidos de cobre aí que a gente tem no mercado para vender via tratamento de semente, que para mim é muito bom. Né? Vamos pensar que eu tenho um produto que eu conheço que tem cobre, molibdênio, tem zinco. Eu acho, então, ele não ainda acho que não tem níquel esse produto, mas pô, tem cobre e tem molibdênio. Eu vou levar bem pensado, porque daí no solo esse óxido lá vai funcionar. E aí vem a questão da fonte, né, Leandro? Não é que nós não gostamos de óxido. Para nós ele tem o posicionamento de solo, e não de folha. E não de folha. No caso de soja. Já entrando para um próximo tópico, o óxido também como fonte protetiva, às vezes. Isso, aí perfeito. Aí é polêmica, né, Matheus? Ou é uma dúvida muito. Até lá na R100, lá, essa semana foi perguntado sobre isso. Né? Tipo, vamos lá, o cobre protetivo é nutricional? Ou, né, o nutricional é protetivo? E assim, pelo que eu entendi, pelo que a gente aprendeu, é o seguinte: cobre, para ele funcionar como protetor, ele não pode penetrar na folha. Ele tem que ficar do lado de fora da folha. Que ele tem efeito fungistático. Vamos lá, vamos pensar lá no mancozeb, que tem a cobre. Se você moer o mancozeb lá numa nanopartícula, por exemplo, ele não vai mais ser protetivo, porque ele vai entrar. Né? Que é aquela história, demora, né? A gente fala de nanopartícula, assim, dos óxidos, de forma geral, que tem. Não é que não entre na folha, ele entra, mas é bem mais demorado. Mas no momento que... Então, por isso que o grânulo do mancozeb, por exemplo, ele é um pouco mais grosso, né? Vamos pensar assim, uma peneira maior, para justamente ele não ter como entrar. Da folha. Aí, assim, o fungo chega ali, né? Porque o cobre é que mata o fungo, né? Então, não adianta. Então, o cobre, se ele for protetor, ele não é nutricional. E se ele entrar para dentro da planta, então ele é nutricional e ele não vai... Ele pode até funcionar, ajudar lá com a salicílico, fosfito, ser um indutor de resistência. Mas ele mesmo... Né, vamos pensar assim, ser o que mata o fungo, dentro da planta ele não vai ser.
Perfeito, né? É porque o cobre ele tem os seus dois lados. Ele vai ajudar quando ele está por fora da planta. Exato. O esporo do fungo, quando rela no cobre, morre. Então não germina o esporo. E ele também trabalha de dentro para fora. Então, como se fosse uma vacina, através das fitoalexinas, a própria lignina, deixando a planta mais dura, porque aí quando querer germinar, vamos falar assim... Uma picada de prova de um percevejo. Então você protege o fungo ou um inseto de começar a dar problema, né? Mas bem claro, Matheus, deixar assim, ó, produtos no mercado, se ele for protetor, ele é protetor, né? Eu não conheço pelo menos um produto que tem um cobre que é protetor e outro cobre Também não conheço. Eu vou te indagar com isso, na verdade, Leandro. E aí eu queria que você contasse a história da fito do oxicloreto. Porque, assim, depois que você contar a história, eu vou tentar explicar o que eu acho que aconteceu. Certo. Não, beleza. Como que a gente começou a entender cobre, né? Lá atrás, quando a gente foi fazer uma aplicação de oxicloreto de cobre, né? Como protetor. Como protetor, a ideia é ser como protetor. E a gente não estava com pH 3 na cauda, né? Então, a gente sabe aquela história, por que deu a fito, então, né, Matheus? Porque se ele não penetra, né? Vamos pensar, acho que eu tô vendo aí que você vai explicar. Então, beleza, deixar para você explicar, né? Nesse sentido, porque a dica é o seguinte, poxa, baixou o pH, né? Você tem... Solubilizou. E vamos lá. Reagiu. Com o pH mais baixo, a cutícula, ela meio que você consegue... Não queria usar a palavra derreter, mas... Vamos dizer, tu desestrutura um pouco mais a cutícula com o pH mais baixo. Por isso que... pH mais ácido, Por que a gente geralmente tem problema de fitotoxidez quando o pH tá baixo? Porque consegue penetrar bem mais rápido. Que na verdade, geralmente, ou é penetrar ou penetrar mais rápido. Porque às vezes o grande detalhe da fita é entrar muito produto numa hora só. Mas a história foi essa, né? A gente começou a entender um pouquinho de cobre e foi quando fez essa fita, eu lembro muito bem, né, disso. A gente estava fazendo uma aplicação lá na fazenda e começou a entrar o oxicloreto. E eu lembro bem que até que foi um dos episódios assim, que eu tomei a marmejada da minha esposa, né? Que quando ela estava na fazenda, era um sábado e domingo. E eu vi a fita domingo de manhã, né? A gente aplicou sábado, né? E quando eu não dava importância para pegar de calda na época. Isso foi lá em 2017, 2016, por aí. E cheguei na fazenda apavorado, né? Vamos dizer assim, porque ia ter que contar pro patrão. Patrão na praia, né? E ligar o almoço, queimei a lavoura. Né? Fiz umas fotinhas assim, meio não muito... Não tão feias. Não, tipo, primeiro vamos dar a entrada. Só que quando eu cheguei na fazenda, a Lisiane tava lá e ela... Rapaz, eu disse, mas faz só 30 anos que você é agrônomo, você não sabe disso não, né? E vamos falar assim e tal, né? E eu sou assim, né? Poxa, que nunca mais eu vou ter filtro de cobre. Né? Que nem quando a minha patroa chegou assim, olhar a bordadura da lavoura lá, assim, que é top, lavoura 90. Mas as bordaduras ali, é tudo, né, compactado e tal. E, cara, mas tá feio essa lavoura aqui, né, cara? Tipo, tinha, sei lá, 5.459 hectares top e tinha essa desgraça das bordaduras. Eu disse que ia saber nunca mais que eu vou subsolar todo ano esse trem aqui, que nunca mais eu vou ter problema de falar de bordadura pra mim, né? Mas aí aquela história começou, né, instigar a história do cobre, né? E daí a gente uniu lá com a pós-graduação da FPR, que daí acho que é outro assunto, Matheus, que a gente tem que falar aí sobre a disponibilidade de cobre no solo, aplicação de micronutriente no solo. Mas eu acho que isso talvez tenha que ficar muito claro para as pessoas, assim, ó, a gente precisa desse aporte mais de cobre, vamos perder o medo. Só que é aquela história, né, João? pH e fonte é importante. Não, perfeito. E aí eu queria comentar por que o pH dentro da cauda do oxicloreto ele vai dar uma fito. Porque ele se tornou nutricional. Uma fonte solubilizadas por conta do pH. É o processo químico industrial praticamente. E parte é cloreto. Então, transformando aquele óxido num cloreto mesmo, que ele quando você vai para a solubilidade do oxicloreto é muito baixa. Mas quando você joga o pH baixo nele, o ácidos que tem ali vai corroer aquilo. Transformando em cloreto de cobre. Transformando em cloreto de cobre. E o cloreto de cobre rapidamente é absorvido, causando o dano de fito, né? E a gente sabe que só o cloro, né, já é problemático. Exatamente. Né? E cloro com pH baixo... Entra muito rápido. Vamos lá. Quer fazer uma fita, quer matar o sorgo lá, que nem a gente semana nós estávamos conversando com o Guilherme, até um abraço pro Guilherme Klein. Opa, ele marcou o podcast com a gente. Legal, muito bom. Tem uma experiência muito legal. Tinha que dessecar o sorgo lá para colher, acho que semente, ou não sei o que era. E não pode usar glifosato, não pode usar nada. Como é que mata? Não pode usar químico. Vamos lá, colhe lá um sulfatão de cobre lá no pH 2 lá. Matou a folha toda, ficou bom para colher.
Ah, sim, perfeito. Entende? Estratégia, né? Secou, não podia usar nada, usou um produto. Então, quer dizer o quê? Então vamos lá, nem de tudo é ruim aí um sulfatão, né? Um oxicloreto que até nem tá muito caro aí, E né? se você conseguir aplicar esse sulfato de cobre com pH 7, ele vai funcionar como um protetor. Exato. Exatamente, é o que acontece com o oxicloreto. Perfeito. Então, beleza. Entendemos um pouco dessa diferença dos protetores para os nutricionais e a gente bate muito firme na questão de EDTA. Tem que ser quelatizado 100%, porque a gente já pegou parciais e tivemos problemas com parciais. João, um dos motivos de a gente escolher DTA quando a gente quer uma translocação melhor é por conta de um tema que nós falou já em algum podcast, que é a CTC da folha, né? CTC do xilema. Tanto do xilema quanto da cutícula, né? Exatamente. Se você puder explicar um pouco mais dessa CTC, porque eu acho que é coisa que a gente acaba esquecendo de falar e geralmente não percebemos e não dá para contabilizar isso no campo, né? No momento a gente estava estudando níquel. Isso. E aí a gente viu essa informação, que tanto na parede celular do xilema ou na folha ali, nós temos a CTC, né? E aí ela é uma carga negativa. Então, a partir do momento que você tem um quelato, como ele não tem carga, ele vai se transportando por maiores distâncias dentro da planta. Enquanto outras fontes você vai ficando retido. Então, o transporte do quelato vai a mais longas distâncias devido a isso aí. E o outro ponto, Matheus, que eu acho que esse aí nós temos que falar, né, Leandro? Que nós aprendemos com o professor Hudson, é que dentro do tanque hoje, se você fizer mistura de sais, na mistura você já está perdendo 30% de eficiência. Tanto do produto que está indo com a mistura, quanto do seu produto nutricional. Então, o quelatizado ele te dá uma velocidade maior na planta, uma segurança de mistura e uma eficiência maior da nutrição. E acho que até não sei se a gente fala, né? Tem muita confusão hoje no mercado, né? Que, tipo assim, o que é um complexo e um quelato, né? Vamos pensar, são duas formas muito boas de complexar. O que é complexar? Vamos lá, proteger esse cobre, né? Que ele não reaja rapidamente, ou seja, dentro do tanque, ou seja, na folha, ou dentro da planta. E é justamente a forma que ele quelatiza, né? Vamos pensar as ligações, né? As ligações. O quelato vamos pensar, vamos pensar bem, não é bem assim, mas bem esdrúxulamente, assim. Vamos pensar que tenha dois elétrons, lá, duas cargas, ou dois prótons lá, vamos dizer que sobrando, tá? Vamos lá, vamos dizer que seja duas. Na verdade são 6, né, no cobre. Quando tu pega um quelato, é uma molécula só que vai lá e protege aquela molécula toda. Quando vem o complexo, na verdade, vão ser 6 ácidos carboxílicos lá, ou ácidos orgânicos que vai fazer. Então, a chance de tu ir perdendo 1 ou 2, e aí o pH também influencia, né, é maior. O que ela, vamos dizer assim, a resistência daquela ligação é diferente, né, Leandro? A resistência, exatamente, João, é isso aí. Então, um complexo é bom, mas não é igual a um quelato. Exato. Nunca foi e nunca vai ser, né? Então, e aí, né, Matheus, assim, a gente vê que esse é o que a gente quer transmitir para as pessoas, né? E as pessoas cobrar das empresas que elas estão comprando. Até o professor Hudson, né, Leandro, explicou para nós aquele dia que todo quelato é um complexo, mas nem todo complexo é um quelato. Exatamente. Então, e essa informação tem que ficar clara. tem. Porque é o agricultor que tem que cobrar isso. E aí, Leandro, só pegando o gancho que você falou, que eu acho que é importante, além de ficar clara essa informação, isso mostra que tem diferenças de tecnologias, por isso que tem diferenças de preço. Então não adianta o cara querer comparar um quelato com um sulfato, ou um quelato com um complexo, porque você tem tecnologias dentro da indústria que vai fazer aquele produto. Então, teoricamente, o quelato ele vai ser mais caro. E hoje é aquela história, tem vários tipos, tem até vindo para o mercado agora uma nova linha de quelato, né? Vamos pensar, de uma empresa, tá? Mas dentre os quelatos também tem diferença de quelatos. Exato. A matéria-prima. Tem o DTA, tem o DDH, tem outros que estão vindo para o mercado agora que são até melhores ou piores, né? Tudo vai funcionar, beleza, mas tem uns mais eficientes até do que outros. E tem produtos que não são 100% quelatos. João, isso que tem eu ia falar, isso também. Porque às vezes o cara fala, mas o meu é um sulfato de cobre quelatizado. Beleza, teoricamente tudo que é sulfato de cobre que foi quelatizado. Mas de quantos por cento foi quelatizado? Foi 100%? E aí acho que uma dica, João, não sei até se você pode, a concentração de cobre que a gente tem no produto, pode dar uma pergunta agora, João, Matheus. Tipo, se eu tenho 13%, ele foi quelatizado, se eu tenho 8%, ele não foi 100% quelatizado. Tem essa dica, porque a gente tem que dar aquela dica assim, que a gente fala lá
do enxofre elementar. Pô, tem lá da Ulexita. Se tiver um Szinho lá, quer dizer que provavelmente ele teve um ataque de ácido sulfúrico. Então na bula a gente vê. Perfeito. No cobre, aí vocês acham que, tipo, pela concentração de cobre que tem dentro, a gente consegue ter um indício de que aquilo é 100% ou não? Perfeito, Leandro. Temos, quando você complexa 100%, um cobre, só cobre 100% quilatizado é DTA. Ele não pode ultrapassar o valor de 14%. Certo. Então, se ele quiser 14,1, quer dizer que ele tem alguma fração que não é mais EDTA. O contrário, você não pode afirmar. Eu não posso afirmar que um cobre de 7% é 100% EDTA. Por quê? Pode ser que ele seja, mas não dá para afirmar que seja 100%, só pela concentração. Agora é o seguinte, o que dá pra gente pensar é o seguinte, vamos pegar, tem produtos no mercado que tem o cobre quilatizado e outros produtos. Um exemplo, uma salicílico, uma prolina. Teoricamente, esse nunca vai ter 14. Não pode ter para 14. Não pode ter, porque ele vai ocupando espaços com outras. Exatamente. Então dá para você ter uma noção, cara. O meu é 13,8% de cobre quilatizado e tem isso. Não, amigo. Eu acho que dá para pensar até em 5%. Tipo, a gente sabe de produtos no mercado hoje que mudou, né? Ele era 1,5% de cobre, o 2% baixou para meio porque entrou outros produtos. Exato. Então vamos pegar o completão aí. Né? Se o completão tiver 5% de cobre, é certo que esse cobre não é quilatizado. Exatamente. Ou parte dele não é quilatizado. Nós temos que pensar assim, ó, o EDTA 100%, vamos pensar, ele pode ter 2, 3% de EDTA, mas ele não pode ter 20 de manganês com 5 de zinco e mais 5 de cobre EDTA, porque o espaço é o mesmo, não cabe dentro da química. Então, assim, é muito difícil. Até mesmo o de 14%, Leandro, vamos comprar a matéria-prima de 14%. Você não consegue afirmar que é 100% EDTA, porque ela pode ter 10% EDTA e 4% não EDTA. Mas tem um testezinho que a gente pode fazer. Com certeza. Eu acho que o João pode contar aí. Que testezinho é esse que nós podemos fazer, João, lá na frente do vendedor? Simples e prático, né, Leandro? E barato. E barato. Você vai diluir o produto e vai colocar um bombril. Porque o bombril vai fazer uma troca do ferro com o cobre e aí ele vai oxidar. E então você colocou lá e espera alguns minutos, porque tem produtos que não são... Mais ou menos. Exatamente. Então, aqueles que são 100% EDTA, você vai deixar ele por um tempo lá, 5, 10 minutos, e o bombril não vai ser oxidado. Não pode enferrujar, vamos falar assim, não né? pode enferrujar. Tem produtos que você vai colocar e já vai sair enferrujado. Em segundos. Em segundos, aquilo ali não tem nada quilatizado naquilo, nem complexado. E tem produtos que vão demorar um pouco na reação, mas com o passar dos minutos ele vai ficando. E o melhor de fazer esse teste, João, tipo, pegar o produto puro e fazer ou diluir diluir ele na água. Pouquinha coisa, né? Pouquinha coisa. Sei lá, botar 10% de produto. Isso. Na água, né? Já é suficiente, né? Não, se quiser fazer a proporção real do pulverizador, melhor ainda. Pode, né? Mas pode ser super concentrado também que você vai conseguir ver. Mas eu queria fazer um adendo, porque a gente também tem casos de fosfito de cobre, 100% fosfito de cobre que não corrói cobre, não corrói o bombril. Então nós temos que ir sempre pensando em vários lados. Mas se você vê um fosfito, ele vai ter o fósforo lá, ou vai ter outras coisas juntos para... E as empresas, na teoria, têm que ser obrigadas a falar matéria-prima. Então você tem que dar uma forçada nisso também. Acho que hoje, né, João, acho que talvez a gente está ensinando isso, né? É o agricultor uma coisa que a gente bate forte. Cobre. Não, mas é segredo. Não tem essa história de segredo. Eu falo, até essa semana eu recebi um aminograma de um aluno nosso da raiz da T1, tá? Que a empresa nunca abriu o aminograma, né? Porque era segredo, né? Bicho, agora não teve mais chance, não. Abriu. Teve que abrir o aminograma. E por falar nisso, um excelente produto. Ok, que legal. Tá? Valor um pouco alto, meio caro, eu achei. Mas, poxa vida, eu disse, cara, por que não abriu isso antes? Mais uma ferramenta para nós. Mais uma ferramenta top, de uma empresa muito idônea, com excelente qualidade de produto, mas não abria. Então agora abriu, porque já viram, todo mundo tá começando a cobrar. Então a gente tem que começar a cobrar as coisas, né? Tipo assim, é isso que tu tá vendendo? É um fosfito de cobre? Então a gente já sabe que é um fosfito, né? Mas tu tá vendendo um fosfito. Sim, e o fosfito tem sua função. E tem a sua função, óbvio, né? Então, nesse sentido, acho que é isso aí que a gente tem que entender mesmo. Tá. Mais um ponto que eu acredito que seja importante em ser EDTA é que a gente falou lá do nódulo, da raiz, da respiração, e produtos que vão chegar no nódulo, na raiz, provavelmente tem que ser EDTA. Ou tem que vir aquele cobre do solo, né? Que está muito perto ali. Então, um ponto a favor do EDTA é essa questão de translocação chegando na raiz e dando seu papel para a respiração do nódulo. Vocês concordam com isso também? Sim, com certeza. Perfeito, né? Por isso que tem que ter essa translação. Só que aí nós temos um problema, Matheus, que daí eu vejo que a gente vai pensando as coisas, né? Vamos lá, cobre ele é
até quanto que ele é móvel, até quanto que ele chega na raiz. Né? Porque, teoricamente, os microcatiônicos, né? E catiônicos são os positivos, até que esse dia o pessoal me perguntou o que era catiônico. Né? Então, são aqueles micros positivos. Ele não tem uma mobilidade alta no floema. Então, para ele chegar na raiz, ele tem que ir via floema. Então, talvez a gente tenha que pensar já, tipo assim, ou uma semente muito boa de cobre, né? Ou ter um pouco de cobre no solo ali já, beleza? Por mais que o pH esteja alto. Então, aí, para mim, vale aquela história de fazer uma adubação de cobre via solo, pensando nisso, né? Para que você tenha ou algum produto que tenha correlação com que não mate as bactérias, com uma fonte boa, de você fazer um tratamento e não matar o bradyrhizóbio. O Fernando Lapercios, que ele fala que quando você faz a aplicação de cobre na folha e no solo está muito baixo, ele quase não transloca. Quando no solo tem uma certa quantidade boa e você faz via folha, ele tem uma mobilidade um pouco maior dentro da planta. Certo. É interessante isso aí. Interessante. E aí a gente tem que ver isso. Eu acho que vale a pena, então, a gente começar a prestar atenção no cobre que a gente tem no solo, que a gente tem na solução. Que aí é outra história, né, Matheus? Por que a gente começou a dar importância pro cobre, né? E a dar aplicação via folha, né? Acho que dá pra gente falar disso, né? Dá. Porque quando a gente começou a ver a importância do cobre da fotossíntese, que o João falou, da respiração, das espécies reativas. E aí, lá na aula do professor Antônio Carlos Mota, em 2017, lá na UFPR, a gente descobriu a absorção específica do cobre. Então, o que é a absorção específica do cobre na matéria orgânica? É conforme você... Porque lá, quando a gente fala, o que tem na matéria orgânica? E até, João, isso eu estava esse dia discutindo, não é o Chomps da Brahma? Então, da Brahma com cobre, porque... Se tem absorção específica da matéria orgânica do cobre, então ele está na matéria orgânica. O Chomps da Brahma esqueceram dos micros. Vamos lá. Vamos lá. Porque tem... na verdade, na minha concepção, talvez não tenho certeza. Complexado, isso. Né? Na verdade, ele trabalha na minha cabeça muito mais como uma CTC. Isso. Perfeito, Matheus. Pode ser. Tá. Acho que sim. Como tem muita... Ele é mais... Tanto é que matéria orgânica, por que nós não temos problema com... A gente diminui o problema com chumbo, né? Com tudo. Com mercúrio, com tudo, né? Porque... Aí eles são bastante atraídos, né? Mas só que o cobre é um metal pesado. Sim. Né? O cobre é igual ao chumbo. Sim, o manganês e também. E a preferência de todos eles é o cobre. Depois do chumbo, do alumínio, é o cobre o primeiro. E daí o que a gente fez? Que até agora, esses dias atrás, conseguimos até uns números bem legais para a gente interpretar, que é o extrato de saturação. Né? Porque aquela história que daí veio aquela coisa assim, mas será que a gente, se tem a absorção específica, eu estou colocando braquiar no sistema, então eu estou melhorando, aumentando minha matéria orgânica, então peraí, se tem cobre no solo, vai absorver, assim como o fósforo, porque o fósforo, ele é uma absorção específica e não específica, mas na argila, né? Então o cobre também tem. Aí veio a história da extrato da solução do solo, e ali a gente viu, né, que tinha um pouquinho de cobre lá no solo, mas na solução não tinha praticamente nada. Né? Por isso que eu vejo sempre aquela indagação, Matheus, de pH micro via solo, não. Os outros até estavam muito legais, mas o cobre não tinha. Ô, Leandro, e lembrando de outra história, que eu acho que você poderia contar a história da análise de pecíola, que foi com o cobre. Foi com o cobre, começou com isso, porque é aquela história de se translocava ou não translocava. Exatamente. Né? Aí vem a parte, quando eu fiz essa extrato de saturação, que foi em 2018, acho que foi, se eu não me engano, que eu vi que não tinha cobre, aí que eu questionei a empresa que nos fornecia, dizia assim, temos que usar, vamos pensar, 100 gramas do produto quilatizado lá, que daria 14 gramas de cobre. Né? Era 100, 200 gramas naquele programa maior, né, da empresa. Acho que era 200 gramas, se eu não me engano. E eu, poxa, mas 30, daria 20 e poucas gramas mais que a gente usava no outro produto. Eu disse, mas por que não usar mais se não tem nada? Porque na minha cabeça é assim, se não tem, tá absorvendo, tá faltando, para dar uma fita de cobre, teria que ter um pouco. Tem que ter acesso, e outra, né? Será que realmente a fonte que eu tô pagando mais caro tá indo onde eu quero? Daí aconteceu duas coisas, João. Na verdade, eu tripliquei a dose, né, da aplicação. Que também era um mito. Que era um mito, que já não podia ser mais que isso. Mas eu tinha uma planta bem hidratada, eu tinha uma planta bem equilibrada. E vamos fazer o teste. A gente triplicou a dose, não tivemos problema, né, com essa parte. E daí a parte também da história, justamente também que aconteceu, da dose, da fonte e da análise de pecíolo. Para ver se tá se translocando. Se estava translocando. E aí que a gente, na época, descobriu também que, vamos pensar a parte de óxido aí, vamos pensar assim, não tinha aquela translocação toda. Né? E hoje é uma coisa até que o pecíolo é uma análise que a gente tem que...
até entender um pouco mais, tá muito no início, né, João? Alguns parâmetros que a gente não tem. Mas nos ajudou a identificar aquilo que a gente já via na literatura que realmente E aconteceu. serve para qualquer com a outro folha. nutriente. Exatamente. Né? Não adianta, o quilatizado ele absorve melhor do que um sulfato, por exemplo, e muito melhor que um óxido, e assim vai sucessivamente. Né? Eu queria deixar claro pro pessoal que é o seguinte, você fez a aplicação de um produto, ele tem algumas possibilidades. Ficar em cima, escorrer, absorver na cutícula e ficar parado na cutícula, absorver e entrar dentro da célula, e absorver, entrar dentro da célula e ser translocado depois. Então, tem vários processos que podem acontecer no meio desse caminho. Se você fizer só análise de folha e não for lavada, vai sair o produto que está em cima da folha também ali, né? Tanto é que se você fizer um óxido cuproso, um óxido cloreto de cobre, Aparece e depois de um folha. certo dia, de ter, sei lá, 4, 5 dias sem chover, sem nada, você vai lá e coleta a folha, leva para análise, vai estourar o cobre se não fizer a tríplice lavagem. E por isso, João, é muito importante a gente cuidar. Tem uma tática até que... eu não lembro qual professor que me ensinou agora. Porque, vamos pensar, teoricamente, quando você pega uma folha, onde aplicou Foi uma o coisa Kakmak. do alumínio. Do alumínio. Professor Kakmak, exatamente. Eu tava nessa palestra. Porque, Foi mesmo. vamos lá, assim, se vamos dizer, tu fez uma aplicação de um cobre, seja um oxicloreto, seja um mancozeb, e você vai coletar a folha, né? E tem uma maneira de você ver se aquele produto que você aplicou está interferindo ou não é através do alumínio. Porque, geralmente, se tiver muito alumínio, quer dizer que a folha não foi bem lavada, ou muito ferro, às vezes, que não tem. Então, se tu vê que aquilo lá estourou, aquele cobre, aquele manganês, tudo que tu fez lá já desconsidera aquele negócio, porque não foi lavada a folha. Então, é muito importante isso, porque não interferiu, não tem o alumínio, não deu alto, quer dizer que então a folha foi lavada, né? Então aquele cobre que foi para o manganês, ele foi lavado fora, ele não vai interferir. Mas se tu não fizer isso, vai interferir na tua E análise. eu lembro quando eu estagiava na Embrapa, a gente tinha 3 bacias, era ácido clorídrico, uma concentração que eu não vou me recordar o nome, e depois 2 de água destilada. Então passava primeiro em uma, deixava ali 2, 3 minutos, depois lavava na água destilada, de novo na água destilada, para depois secar e ia para moer para as peneiras e coletava depois e ia para análise. Aí eles chamavam de tríplice lavagem lá. É isso aí, então. E, João, não sei assim, a gente vai falar acho que depois, né, da parte de se tem, só porque isso é tudo tão complexo. E eu falo assim, a gente tem esse ano o trabalho de análise de folha que a gente fez, né, nas fazendas que a gente atua. Por incrível, olha, nas consultorias que eu uso, as doses de cobre são altas, acima de 100 gramas, né, 120. E geralmente, né, até uma tática que eu fazia cobre assim um pouquinho mais pro final. Na primeira eu fazia pouco, depois eu fazia um pouco mais no cobre. E nas primeiras até o R1 ali, que eu usava um pouquinho menos, no DRIS todas deram cobre. Se eu fosse ter que escolher um nutriente, um micronutriente que mais faltou para as fazendas que eu atendo esse ano, na análise de folha foi cobre. Principalmente no início. Principalmente no início. E você dá... por que isso aconteceu, na sua opinião? Na minha opinião, por causa a gente precisa muito mais, Matheus. Mas tava chovendo bem, tava chovendo pouco? Tava chovendo bem. No início ali, tava chovendo bem. Talvez tenha um pouquinho de ligação, né? Porque quando tá chovendo bem o cobre... até vou dar pra nós falar isso aí já, sim, né? Sim. Porque a gente tem aquela história, quando tá chovendo... Mas não era excesso de chuva. Mas lá na região era um pouco, Leandro, que eu tava atendendo lá também. Lá aqui no na Bela Vista também, a chuvarada aqui, Ave Maria, né? Aí encharca o solo, né? Então, isso é uma outra dica. Tá chovendo. Vamos pensar. Então, vamos lá pro nosso Mato Grosso de novo. Pará, Maranhão, né? Será que... Vamos lá, uma anomalia. Não tá ligado com isso? Sabe? Então, nós temos que começar a pensar. Foi o que a gente falou esses dias lá no simpósio errado. Nós tava falando, peraí, por que tem? Pô, chove bastante. A gente sabe que o cobre, quando tá chovendo muito e falta oxigênio, né? Ele reduz... Ele vai sair de cobre 2+, que é absorvido, para cobre 1+, que é o contrário do manganês. Insolúvel. E daí a planta não consegue absorver. E tem uma certa lógica, mas por isso que é bom a gente conversar, né? Pelo menos nós três se juntamos para fazer o podcast, a gente se junta, que não tá dando mais tempo muito. Exatamente. Então, e aí tem que ofertar mais cobre via folha. Por isso que o tal da conversa, né, cara, ela é importante, né? É aquela história, escutar... 3 cabeças pensando, né? Escutar, né? Assistir podcast. Né? A gente fala sempre lá dos que a gente assiste, escuta até hoje dos podcasts lá da ICL, né? Pô, a gente tem tanta coisa lá legal. Aqui também tem muita coisa legal, então... Eu falo assim, Leandrão, o podcast hoje, cara, é uma fonte de informação 0800, cara. É só você fazer o download e escutar. E é num tempo que tu tá ali parado no carro. Exatamente. Em vez de você escutar as músicas de hoje, que a qualidade é péssima, né? Escutar um pouco de podcast e adquirir informação, né?
Informação tá aí, só não vai atrás quem não quer, né? Mas então acho que essa parte, assim, ó, foi bem interessante, Matheus, sabe? No sentido, ó, então, de a gente realmente prestar atenção, porque na minha visão, quando eu fiz a primeira análise de folha no V4, V3 ali, que eu vi que tava. Era na fazenda, ou nessa fazenda específica, nas outras também, que o nosso problema aqui era potássio. Em quase todos que eu fiz esse ano, o problema era potássio. Né? Então era lá o potássio batendo, né? E faltando, e o cobre. Aí beleza, a gente foi nas outras, a gente já aumentou a dose. Né? Do cobre já foi regularizando até que chegou lá para frente. Daí já coincidiu com um pouco menos de chuva também, o janeiro e o fevereiro, aí estabilizou. Né? Então, mas eu acho que isso é importante. Então, eu acho que uma dica prática direta é: se tá encharcado, chovendo muito, aumente as doses de cobre na aplicação. E teste na fazenda, né? Vai lá e faça isso, né? E talvez seja uma de novo, né? Como que hoje a gente tá achando que é mais difícil colher onde chove demais do que onde chove de menos na cabeça, talvez. A gente fala do magnésio, falou lá no podcast do magnésio, ligado à clorofila, a gente aumentar. Mas talvez o cobre nessas regiões que chove muito seja um nutriente que, vamos lá, temos que explorar, vamos explorar mais isso, vamos prestar atenção, vamos fazer análise de folha, começa a correlacionar lá com a anomalia. Quando a gente fala com o professor Fernando Verpechowski, não tem, né? O problema, então, tem as doenças, tem a genética, tem um monte de coisa, mas será que não está tudo ligado a isso? Então, acho que a gente vê que as pesquisas hoje vai muito para fungicida, né, não sei o que e tal, e às vezes a fonte tá lá, o problema, ou a base do problema está na nutrição. Né? Perfeito. Concordo. E mais um ponto que eu acredito que nós dá ponto positivo para o EDTA é a questão de solubilidade, de mistura de tanque, né, João? Queria que você falasse um pouco mais sobre, principalmente, baixa vazão também. Não, exatamente, Matheus. Os produtos que são 100% quelatizados, né, geralmente tem uma solubilidade de 600, 700, até 1 para 1, que a gente fala, né, 1.000 gramas para 1 litro de água. Então, cara, a solubilidade é incrível. Aí proporciona uma mistura de calda muito mais homogênea e proporciona baixas vazões, que aí entra a parte da aeronave, né, Leandro? Exato. Então a gente sabe hoje que grandes fazendas que plantam principalmente algodão tem que ter aeronave. Sim. Então, cara, esses produtos para trabalhar na baixa vazão sem dar dor de cabeça, incompatibilidade e tudo mais, aí entra também os produtos EDTA nesse João, sistema. mas ó, no pulverizador, olha bem, ó. Que eu vejo que geralmente o cara que tem um avião, ele tem o tancão já lá de 1.500 litros d'água. Beleza, tá. Então ele vai lá e bota a água lá e mistura tudo. Já tá na quantidade na proporção legal. Mas o cara que tem um pulverizador, geralmente ele tem um misturadorzinho de... Quando é 300 litros é muito, né? E geralmente quando a gente vê nas fazendas, o cara joga um pouco d'água lá e arrocha o produto lá pra dentro, né? Então, vamos lá. Vai subir na calda com produto, não com água. Vai subir. Exatamente isso. Então quer dizer o quê? Em vez de tu colocar, vamos lá, 3 kg de cobre nos 1.500 litros, você está colocando 3 kg de cobre em 200 litros do misturador. E aí pronto, pepino na calda. Né? Então, de novo, acho que um produto daí de qualidade, que tem uma solubilidade, né? De novo, porque sempre vai ser um culpado. Quem vai ser o culpado? O coitado do cobre. Coitado do cobre. Né? Ou qualquer outra coisa. Mas então, assim, ó, olha bem a importância de você ter produtos de boa solubilidade, de qualidade nesse sentido. Porque, Leandro, mas... tem que ser aos pouquinhos, né? Bota um produto, bota pra dentro do tanque. Mas é que nem o professor Paulo Arbex fala, né? O cara, não, você mede o bico a bico toda, né? Assim, mas quem que mede o bico a bico lá todo, né? Então o cara não faz esse processo, Matheus, aí, que nós estávamos falando antes. Então, de repente, de novo, mais um ponto para qualidade, né, de produto. E é uma coisa, Matheus, que eu acho que a gente tem que falar. Sim. Né? Assim, eu acho que o nosso dever aqui é o seguinte, cara, nós temos que entender o custo-benefício das coisas. Né? De novo, nós não estamos trabalhando para empresa nenhuma, nós não queremos saber de empresa nenhuma, né? Nós queremos saber de qualidade de produto, que funcione, porque não pode o agricultor deixar de usar porque ele teve um problema. Então nós temos que fazer, vamos fazer o quê? Se lá até o melhor, pode usar até a metade, né? No caso, vamos pensar comparando com sulfato, faça as contas, né? E dê valor para isso, não tem para onde correr. Né, nesse sentido, vou comprar um sulfato de cobre que é mais barato, mas vai te dar problema. E isso serve para qualquer outro nutriente. Tem que entender a tecnologia e dar o valor devido a ela, né, Leandro? Eu acho que é por aí. E o operacional vale muito, entendeu? Então tem que pôr na ponta do lápis também. Não, perfeito. Eu vi aqui uma anotação, João, da questão da chuva que nós tínhamos falado. Se você puder explicar também essa questão do cobre no solo e só favorecendo ainda mais a questão de quando estiver chovendo. E aí, Leandro, se você puder linkar já com os estágios de aplicação do cobre,
Acho que é importante a gente dar uma clareada nessa situação. Eu vou puxar os fatores que nós falamos, né, Matheus? Então, principalmente o cobre, se tiver alta matéria orgânica, ele é absorvido, absorção específica. Linkado com encharcamento, nós temos a diminuição do cobre de +2 para +1. Perdemos a absorção de cobre. Por conta do potencial redox. Do potencial redox do solo. E o terceiro ponto é que se o pH tiver mais alto, a cada 1 ponto de pH, nós diminuímos 10 vezes a disponibilidade do cobre. Por hidrólise. Por hidrólise. Então, o que nós estamos buscando? Matéria orgânica, pH mais alto e o solo drenado. Pronto. O solo drenado facilita, os outros dois dificultam. Então, lá na lagoa, o pessoal não fala que quando você encharca o solo, você faz uma calagem natural do solo? Então, naturalmente, um pH de um solo encharcado é até mais alto no começo. É isso aí. Então, de novo, né? E geralmente, daí aquela história, tu encharca um solo, geralmente você tem a disponibilidade de ferro acentuadíssima. Exatamente. Isso na lagoa é nítido, Leandrão, no arroz. E uma coisa que eu questionei esse dia, eu pensava, aí acontece isso da deficiência de manganês, né? O pessoal fala assim, mas e não é de cobre, não? Né? Junto, tu não tá nem vendo, né? Porque ele é duplamente prejudicado o cobre, porque o encharcamento faz reduzir a forma absorvida pela planta e ainda excesso de ferro, além de ele prejudicar o manganês, ele prejudica o cobre também. Exatamente. Competição de absorção. Competição de absorção. Né? Então, o alagamento, no caso desse sentido, vamos lá, não vamos pegar na área alagada de arroz. Vamos pegar lá no Mato Grosso. Vamos botar então mais o solo compactado. Aí estamos lá no Mato Grosso. Chovendo todo dia em janeiro. Encharcado, compactado, com baixo ferro, com pH alto, que a gente quer, cadê o cobre? Então, aí de novo, João, que vem pra mim aquela velha história, né? Via folha. Né? Aí, Matheus, vem aquilo que não sei se o João terminou a explicação. Não, sim. Tipo assim, daí vem aquela história, quando que a gente vai usar cobre? Né? Que estágio a gente vai usar cobre? E isso aí, Leandro, é tão nítido que quando nós começamos a usar mais micro via folha no arroz, a gente começou a colher mais. E hoje ainda acho que usa muito pouco. Ainda se usasse mais, colheria bem mais. Porque você trabalha na capacidade de campo, você tem essa habilidade, mas se você está na capacidade de campo e vem uma chuva, você não consegue drenar na mesma velocidade com que enche. Então você sempre vai ter lâmina de água, sempre vai ter excesso de ferro e por aí vai. E daí fica aquela história, teste na fazenda. Né? Vai lá e faz, seja na de arroz, qualquer uma, vai lá, teste, pega os 10 hectares, tu não vai quebrar por testar, né? Tu não vai brigar com ninguém, tu não vai ser mal educado, nada, pega um produto top. Mas é horrível de caro. Não, mas compre ele e teste, coloque lado a lado. É isso que eu tenho que falar assim, mas eu acho que é caro, eu acho que não sei o que. Não, cara. O cara é que não entrega resultado, né? Faz um tanquinho, né? Lá um pulsadorzinho, uma costal, que for, o que você quiser, mais bote lá. É igual esses dias o aluno mandou pra mim. Cara, vê esse pacote de biológico, vê se tá legal. Aí tinha Bacillus megaterial, arabatá e papapá. Tava dando quase 3 sacos. Falou, tá legal? Eu falei, cara, tá legal. Se você tiver palha no sistema, se você tiver o pH mais alto, pestante de bactéria funcionar, se você tiver a aeração do solo, boa drenagem, beleza, seu pacote tá legal. Exatamente. Se do contrário... Por isso que cada fazenda é uma fazenda. Por isso que não tem receita de bolo, né? Porque a gente quer que o curso Raiz da Solução, que todo mundo entenda um pouco, porque não tem receita, cara, esquece. Nós não vamos dar receita para ninguém. E quem for, vamos lá, cara que faz receita, uma hora ou outra vai dar errado as coisas, né? Mas essa linha de pensamento do cobre ou de outro nutriente, né? Começa a linkar, Matheus, porque daí que eu falo assim, peraí, se nós estamos estudando isso, nós estamos sabendo que cobre precisa na respiração, precisa na fotossíntese, ele encharca o solo, ele diminui, seu pH aumenta, pega na tua... pega essa chave aí, né, João? Mas, assim, analisa onde é que você tá. Eu tô no Mato Grosso, tô no Maranhão, tô no Pará, né? Poxa, isso aqui acontece todo dia comigo. Todo dia tem poça d'água. Não, e olha que interessante, então, Leandro. Tudo é fisiologia. Tudo é fisiologia. É só o cara parar e analisar o ambiente dele. E daí, vamos lá, tem que aplicar. Vamos lá, por que na folha e por que dividido em todas as aplicações? Poxa, a gente sabe que os microcatiônicos são pouco móveis. Então, nós temos que dividir em todas as entradas e todos os micronutrientes. E conforme nós vamos crescendo a planta, lançando folhas novas, pouco móveis, e essas folhas fazem fotossíntese e precisa da fotossíntese. Então, já que tu tá entrando na fazenda, esse dia eu falei isso para um cliente, tu tá entrando a cada 12 dias, uma sorte de 100 dias tem que entrar a cada 12, né? Não é a cada 18 não, né? Então, pera assim, vamos lá, eu não sei te dizer o número exato, mas quanto tempo leva um cobre para ser de uma folha de baixo para lá ir para cima? Há gasto de energia? Então pega e coloca, mano. Tu tá entrando na lavoura... Tá tirando a folha de baixo. Tá tirando a de folha de baixo, daí como é que é isso? Ele é pouco... Então, mano, tu tá entrando na roça, divide.
Ah, Leandro, mas qual que é a dose? Bom, daí a dose que tu comprar, que você chegar... Eu vou contar uma história assim. que esses dias eu passei por contei pro Matheus, acho que eu não contei pra você. Fui na negociação ali com o cliente e tal, e tamo lá trocando ideia e tal. E aí, aquele negócio, né? O cobre, mas cara, tá 2 e pouco mais caro, que não sei o quê, aquela briga de R$1, R$2 na nutrição. E aí fechamos a nutrição, de repente começou a falar de químico. E aí, ó, falou assim, se você quiser participar, fica aí. Ah, vou aqui, né? Não é minha praia o químico, mas a gente dá uns pitacos, né? E aí eu tô vendo aí eles fazendo conta de ingrediente ativo e tal, aí eles chegaram na conclusão, não, mas aqui eu tô levando um pouquinho a mais da estrubirulina tal, a diferença tá só R$6. Eu falei, como é que é? Você não tá brigando por R$6 no fungicida e tá brigando por causa de 2 na nutrição? Então, ó a mentalidade, ó o desaprender para aprender de novo. É aquilo que você falou, talvez o detalhe tá na nutrição e o fitossanitário já tá mais que perfeito. Exatamente. E aí eu acho que hoje a nutrição não é a gente não tá querendo puxar a brasa pro passado da gente, né? Mas não tem, cara. Isso é com o ser humano, é com qualquer coisa, João. É aquela história da vacina em vaca magra, assim, ó, não adianta. Quanto mais você tiver mais bem nutrido, o cara vai lá e quer, não, vamos botar vitamina, vamos botar vacina, e não tem pasto, né? Que adianta, moço? Né? Naquela história, não adianta nós pegar uma outra, tem uma terra que dá 50 sacos, nós querer botar ou colocar, ou recomendar colocar micronutriente para 150. Não dá, né? E é isso que a gente quer levar no mercado. Você já viu aquelas vacas que ficam só confinadas comendo 3 ordenhas por dia? Solta no pasto, no sol quente lá, com a mesma refeição, pra você ver se ela não vai debilitar inteira. Ela fica só deitadinha, comendo, fresquinho, 3 ordenhas no dia. Não, show de bola. E aí você comentou do desaprender, Leandro. Você tem algum desaprender verdade. aí pra gente falar? Com cobre tem vários, Leandro. Acho que talvez, né, Matheus, assim... Eu acho que o desaprender mesmo comigo foi dose de cobre. Dose. Né? Eu pra mim, acho que, vamos dizer assim, a gente tinha aquela ideia lá atrás, né, de usar X gramas, 20 gramas, 10 gramas, 15 gramas, e cada vez mais pra mim ainda, aquela história, não sei te dizer assim, ó, qual que é o limite dependendo da produtividade, porque tem que ser feito dentro das fazendas e tal. Uma coisa que é legal que a gente tá tendo é já a exportação, como a gente tá fazendo a parte... Eu ia comentar isso agora, Leandro, aquela sorte da Raquel, de 100 e poucos sacos, que o Diogo fez a análise e depois mandou para nós, eu transformei como se fosse em produto quelatizado. Sim. E tava levando no grão mais de 500 gramas de produto comercial quelato. Levando no grão. Levando no grão. E que é uma das partes que menos vai. E lá você fez o quê? E eu acho que cobre, se eu não me engano, é 30 e poucos % de que vai exportado. Então, assim, se tá levando isso no grão, nós não fizer isso metade de aplicações, como é que nós podemos passar de 100 sacos? E daí tá tudo relacionado a isso, mas eu acho que, Matheus, é isso. É o que eu desaprendi, assim, vamos pensar já uns 2 anos, 3 anos de cobre, nem vamos falar de fonte, né, que isso já tá meio claro, né, mas realmente as doses de cobre nós temos que desaprender e aprender de novo, porque as cultivares mais modernas, para mim, elas estão mais sensíveis a isso, ou estão precisando mais disso para expressar a genética dela, né, porque é aquela história, nós temos que proteger a planta por daí todos esses motivos. Se ela foi, vamos pensar, foi mudada geneticamente para aumentar a produtividade. Então tá diretamente ligado com fotossíntese. Sem cobre não tem fotossíntese. Então acho que hoje as doses de cobre, assim, ó, a gente já desaprendeu um pouco, mas acho que ainda cabe mais aí essa parte de nós entender mais. E daí precisa de todo mundo ir para a roça fazer isso, né? E faz os testezinhos, Matheus, que nem lá, quando a gente foi fazer com a Raquel a primeira vez, ela botava a mão na cabeça, né? E agora, moço, vai dar fita. O que a gente fazia? E ela tem 30 hectares, de novo, eu vou falar. Pega uma costalzinha. Ela pegou uma costalzinha lá, acho que é um borrifadorzinho lá, não sei o que, fizemos a proporção, pega e aplicou lá em 10 metros quadrados. Antes, lá, 2 dias antes da aplicação. Fez a aplicação em 10 metros quadrados, não deu nada, pronto. Botamos no pulverizador e aplicamos. Se você tiver coragem de falar quantas gramas de cobre tinha no ciclo... Ave Maria, acho que... Não, fala não. Deixa a turma testar. Ave Maria, se falar assim, a pessoa tinha que entender muito bem, não sair fazendo isso. Sim. Deixa a turma testar. É muito perigoso falar isso daí, porque tem que ter a realidade da situação para fazer
uma recomendação dessa, né? O que dá pra dar a dica é o seguinte, a gente recomendou pra 150 sacos por hectare, então faz as contas aí. Mas uma coisa que eu acho que nós pode falar Mas é sem que tá 120 gramas... mais de 100 gramas Sim, ali hoje tranquilo. normalmente nós podemos falar, porque na minha visão não se corre risco nenhum de fitoxideira se você pegar 120 gramas de cobre quelato. 6 aplicações de 6 20 gramas. aplicações de 20 gramas, cuidando do pH, hidratação da planta. Cara, se der alguma fito, não foi hoje, para essas sojas de alto teto produtivo passando 100 ou buscando 100, tá bem próximo disso. A gente não coloca menos que isso mais não. E dividindo isso no ciclo, 50-50? 50 até o reprodutivo e 50 depois do reprodutivo? Ou esse balanço muda um pouco? Eu tomei como regra, Matheus, antes eu fazia assim... Mais pro final, a gente né? fazia no V2 umas dosezinhas um pouco menor, sabe? Mas por que era a conta aquela que a gente fazia? Porque 60% vai pro solo, Sim. tá? Mas teoricamente foi pro solo, uma hora absorve, tá? Mas o que aconteceu? Então a gente reduzia a dose, porque pensava, a gente tá perdendo. Mas só que eu notei que é o seguinte, mesmo a planta estando com 3 trifólios, 2 trifólios, a dose tinha que ser maior, porque justamente pouca coisa, ela tem pouca área foliar, a maior parte vai pro solo. Então acabou que agora pro próximo ano a gente tá meio com a dose meio igual, assim, falando de cobre especificamente, Sim. meio, vamos colocar 100 gramas, entre 5 vezes, 20 gramas cada entrada. Mas, o Matheus, lembrando, né, Leandro, que por isso que serve as análises foliar pra gente construir os parâmetros pra gente já ir balizando essas doses. Então, e aí vem o ambiente, tá chovendo mais, carrego mais, então... É o padrão aqui. É o padrão, mas exatamente. Aí você vai analisando, tipo, tá chovendo muito, tu já viu, então tira 10 da próxima, bota pra cá. Perfeito. Depois parou de chover, tu diminui a dose lá na frente, né? Então, é mais ou menos por aí. O que eu acho que nós fizemos, a gente faz até hoje em dia, por limitação de algumas coisas, a gente pensa assim, não, eu comprei tanto, né? Vamos pensar, mas às vezes a gente precisa, ou vai sobrar um pouquinho no estoque, ou a gente vai ter que comprar um pouquinho a mais, né? A gente tem que ser flexível nesse tipo de coisa, né? Não só com nutriente cobre, com qualquer outro nutriente, né? Não, perfeito. Então, pessoal, acho que nós tá para encerrar aqui o assunto. Queria convidar vocês de seguir a gente no YouTube, no Spotify, em todas as redes sociais do Leandro, minha e do João. Compartilhe com os amigos, com a família, com todo mundo aí, que foi um tema muito importante que pode ajudar muita gente no Brasil. E eu acredito que para vocês nos ajudar como a gente está ajudando vocês poderiam compartilhar isso para chegar em mais gente. E aí fica a mensagem final do João, depois do Leandro, e eu finalizo aqui. Eu acho aqui. que tem que falar, né, Matheus? Nós temos o YouTube aí, a Raiz da Solução, temos o Leandro Solo Fértil, os Instagram, Leandro Solo Fértil, João Vitor Agro, Matheus Barbaço. Tem a Raiz da tem o da Raiz da Solução 1, que é lá no Instagram, no TikTok hoje no também TikTok. tem. Então, aquela história assim, até esse dia nós estávamos lá, só para contar mais uma história, mano, nós estávamos no simpósio lá em Goiânia e tava a Ellen Severo, lá, né? E daí ela terminou, rapaz, tem coisa que ela tem lá naqueles trem que eu nem sabia que existia. Era Deezer, era TikTok. Trends. Cara, tinha uns 8, assim, ó. Eu disse, não tem jeito não como não te perseguir, né? Você achar um... Então segue a gente aí, né? Ajuda bastante. A gente quer, aquela história, levar para mais pessoas, né? Ativa o sininho lá, né, Matheus? Que eu falo lá no Instagram, escreve no YouTube, né? Bota pra ativar, porque são... Eu acredito assim que é informação aqui de qualidade, sem vínculo. E vou vale pedir mais uma coisa pra eles. Tira uma foto do podcast e marca a gente ali. Exatamente. Bota lá que a gente reposta, né, pra fazer esse incentivar o pessoal lá. Mas acho legal aquela quando tá no carro, né? Faz lá, né? É a oportunidade aí sim, né? De fazer. Não, show de bola. Então, mensagem final, João? Beleza, Matheus. Eu acho que pra mim, assim, a mensagem que ficou é um micronutriente que nós precisamos trabalhar com doses um pouco maiores, dentro dos limites, logicamente, conhecendo o histórico e tudo mais, e que fique claro que o custo-benefício dele é um dos mais interessantes que eu já vi. Primeiro o magnésio, depois o cobre. Então, pensa com carinho, porque o custo dele é muito legal. Nem falamos disso, esquecemos de falar, porque hoje... vamos falar meio baixinho aqui para os caras não aumentar o preço. Não aumentar o preço. Que ninguém escute, não. Não, vamos lá. Mas é um custo muito bom, né? Custo-benefício alto. Custo-benefício muito bom. Não é nem caro, né? Por hectare mesmo, não é alto. E o custo-benefício, então, não se fala, né? E eu acho que, Matheus, uma mensagem que eu penso que o cobre me deixou na vida, assim, foi justamente de a gente... não desistir, não achar que tá tudo certo, sabe? Que aquilo não pode. Não, assim, ó, eu tive vamos dizer assim, o desprazer de ter tanto uma da fito. Eu usei um óxido de cloreto, eu não sabia que era protetor, que era nutricional, e eu tive problema com o cobre. Então, poxa, pra mim podia ser assim, nunca mais eu vou usar cobre na minha vida, porque eu não quero correr risco. Não, eu não desisti.
do cobre, né? A gente foi lá e tentou de novo, e foi indo, e foi dando certo, né, João? Então acho que Leandrão, e eu acho que isso aí, essa mensagem sua casa bem com o que o propósito do curso traz. Que é o seguinte, é encurtar caminho. né? Você testou, teve fito, foi entender o porquê e tal, isso tudo tá dentro do curso. Então ajuda muita gente a não passar por isso. É aquela história, velha história, quando a gente vai fazer experiências, né? Vamos pensar assim, testar produto, testar qualquer coisa. Assim, ou a gente ganha dinheiro ou a gente aprende. Né? Não é a gente perde, ou a gente aprende, porque errar é aprender. Né? Aquela velha história, porque eu gosto muito do Leandro Carnal, que ele fala isso, Matheus. O que aí tem de bom a idade? Né? Por que eu com 51 anos, talvez, a gente tenha algumas coisas diferentes? Porque a gente já errou muito. Essa é a única diferença de um agrônomo que está saindo da faculdade, né, com 24, 25 anos, e um que já está há 30. Talvez assim, não que um seja melhor, não, tá, mas vamos lá. A gente já errou bastante. Então, aquela história, já dá para encurtar o negócio. E aquela história, a gente não vende um curso, a gente vende tempo. A gente não tá aqui, nós estamos vendendo tempo para as pessoas. Você não precisa ir lá, errar, perder dinheiro, não sei mais o que, faz isso aqui, foi o que aconteceu com a gente. Uma pós-graduação, ir nos eventos presenciais, assistir uma live, tu tá comprando tempo nesse sentido. Não, espetacular. A minha mensagem eu vou buscar do podcast que a gente fez com o Mauro, que ele falou uma coisa bem marcante, eu escrevi aqui e esqueci de falar lá no final. Mas ele estava comentando, João, que se um funcionário da fazenda, ele faltou, não foi trabalhar naquele dia, e ninguém percebeu, ele tá no caminho errado, ele tá perto de ir embora da fazenda. Já não tá nem lembrando. Não tá fazendo falta. E aí a minha pergunta, você tá fazendo falta nas fazendas, se você é um vendedor? Você tá fazendo falta na fazenda se você é funcionário? Então, preste atenção aí. Preste atenção. E fica essa dica final aí. Boa, Matheus. Se ninguém lembrou de você, você tá lascado. Você que tá nos ouvindo aí o podcast agora, se você não tá sendo lembrado, compre o curso da Raiz da Solução. Vai te agregar. É verdade. Mas beleza, então. Então Vamos vamos lá. finalizar aqui, então. Bora pra lida!